Declaração de imposto de renda para gestor de tráfego. Se você tem dúvida se você precisa declarar, se você é pessoa física, se você é MEI ou se você é sócio de alguma empresa que não seja MEI, eu vou explicar nesse vídeo aqui em um mapa mental como que você vai fazer para entender se você vai estar obrigado a declarar imposto de renda ou não, tá? Então, se você quer saber sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar tudo para você. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Dá um Clique. Bom, e hoje a gente vai falar de um assunto aí que já está em alta, que a gente já está chegando no prazo, que é a declaração de imposto de renda, especificamente para gestores de tráfego, tá? E eu peguei muito dentro da realidade, dentro de tudo que a gente vê aqui nos gestores de tráfego, eu vou trazer para vocês um mapa mental para explicar como que funciona para você verificar se você vai ter que pagar imposto de renda, se você vai estar obrigado a declarar imposto de renda, se você é MEI e vai ter que declarar imposto de renda, ou se você é sócio de uma empresa que não seja MEI, e como que você vai fazer, o que você tem que declarar ali dos seus ganhos referente à empresa, né? Porque quando você tem uma empresa, você recebe da empresa na sua pessoa física. Então, como que você vai fazer isso? Eu vou explicar nesse vídeo, tá? Mas antes de a gente entrar no assunto, antes de eu compartilhar aqui a minha tela, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações e deixa aquele joinha e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se esse vídeo aqui realmente ajudou. Toda semana a gente vem preparando conteúdo aqui, principalmente para o mercado digital, principalmente para os gestores de tráfego. Hoje a gente atua no mercado digital, hoje a gente atende mais de 300 negócios digitais, regularizando em todo o Brasil. Então, se você precisar da nossa consultoria, os nossos contatos estão aqui embaixo, tá? Bom, então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui para a gente entrar já no assunto. Vamos lá, declaração de imposto de renda para gestor de tráfego, tá? Se você é gestor de tráfego, ganhou dinheiro aí em 2022 como gestor de tráfego, atenção aqui nesse vídeo, porque isso vai fazer você não cair na malha fina da Receita Federal, tá? Bom, a gente tem três situações que provavelmente você está enquadrado em uma delas, tá? Ou você recebeu dinheiro em 2022 como pessoa física, ou você recebeu aí um faturamento, né, faturou como MEI, ou você é sócio de um outro CNPJ aí que não seja MEI, tá? Então a gente tem essas três possibilidades. Bom, vou começar falando de pessoa física, tá? Se você é pessoa física, autônomo, você precisa fazer o Carnê-Leão todo mês e pagar o imposto de renda mensalmente. Uma coisa que quase ninguém faz, eu não vejo ninguém fazendo correto. Por quê? Esperam um prazo da declaração para entregar tudo junto, tá? Basicamente, o que é o Carnê-Leão? Eu entro em um programa que é dentro do ECAC e vou colocar ali, eu recebi tanto desse CPF. Beleza, recebi R$1.000 de fulano. Recebi mais R$1.000 de ciclano. Mais R$1.000 de Beltrano. No final do mês, eu tenho a somatória ali, recebi R$3.000 e quanto que eu vou ter que pagar de imposto de renda mensal, vai gerar um DARF e eu vou ter que pagar aquele DARF mensalmente, tá? Bom, isso é Carnê-Leão, isso é bem um básico do Carnê-Leão e você deveria ter feito se você recebeu como pessoa física. Miriane, não fiz. Você tem duas possibilidades. Ou você assume o risco e não faz e entrega tudo dentro da sua declaração de imposto de renda, porque na declaração de imposto de renda você consegue colocar também mensalmente essas informações, mas você não vai ter recolhido o imposto mensal. Você vai recolher tudo em uma pancada só dentro da declaração que vai gerar ali o DARF para você, tá? Mas o correto era ter feito o Carnê-Leão, legislação é claro sobre isso, tá? Então você tem duas possibilidades. Ou você faz esse Carnê-Leão retroativo, só que na hora de você pagar o imposto vai ter juros e multa, né? Eu recebi R$3.000 em janeiro. O DARF, o vencimento do DARF referente a janeiro é fevereiro. Aí você não pagou fevereiro, você vai pagar agora, vai ter juros e multa, tá? Então, é um custo maior. Ou você coloca tudo dentro da declaração. Existe risco? Existe risco de fiscalização. A Receita pode querer aí os juros e multa que você não pagou, tá? Bom, mas tem muita gente que não faz, assume o risco e não faz o Carnê-Leão e coloca tudo dentro da declaração de imposto de renda de pessoa física, tá? E aí lá dentro da declaração, do programa da declaração de imposto de renda de pessoa física, tem uma aba lá, rendimentos recebidos de pessoa física. Aí você vai colocar lá essa informação de quanto você recebeu mensalmente e o próprio programa vai gerar ali quanto de imposto que você vai ter que pagar, tá? Qual é o cuidado que você tem que ter na pessoa física? Porque aqui você tá lá na tabela do imposto de renda que chega até 27,5%, tá? É a carga mais alta de imposto em relação ao que você poderia estar pagando como MEI ou como empresa, tá? Por isso que a gente bate muito na tecla aqui, em relação de você abrir o CNPJ, pagar o imposto pela pessoa jurídica e depois pegar isso para você como pessoa física vindo da sua PJ, tá? Porque aí quando vem da PJ, você consegue trazer isso como distribuição de lucro. E distribuição de lucro é um rendimento isento. O que quer dizer isso? Que você não paga imposto sobre esse rendimento
porque ele é isento de imposto de renda. Outro detalhe em relação à pessoa física é que também existe na legislação que você precisa recolher, você pessoa física, que é autônomo, né, que é pessoa física, que você precisa recolher ali com o INSS, tá? E o INSS de pessoa física é 20% sobre o que você quer recolher, sobre o teto ali de recolhimento. Então, por exemplo, se você pega, eu recebi 3 mil reais no mês de janeiro, por exemplo, além do imposto de renda, você teria que aplicar 20% sobre os 3 mil e pagar a guia de INSS, tá? Então, é uma carga tributária muito alta. Então, pessoa física, somente se você estiver ali começando, ganhando ali R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, para justificar você ficar na pessoa física em relação, porque até R$ 1.900 você é isento de imposto de renda, tá? Lembrando que isso mudou também, né? Teve um ajuste agora para 2023, mas eu tô tratando aqui referente à declaração de 2022, tá? Que vai ser entregue agora em 2023, mas tudo é relacionado ao que você recebeu em 2022. Bom, pessoa física é isso, tá? Leva uma pancada aí de imposto e realmente tem que se preparar e abrir o CNPJ em 2023 para não levar uma próxima pancada. Bom, MEI, agora eu vou falar de quem é MEI. Muitos gestores de tráfego que é MEI, e eu vou explicar, a gente tem outro vídeo falando aqui o passo a passo, como que você faz para entender em relação tive faturamento de tanto, quanto que eu tenho, eu sou obrigada a declarar imposto de renda? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Miriane, eu sou MEI, eu sou obrigado a declarar imposto de renda? Depende quanto que você faturou ali no seu MEI. E aí precisa fazer um cálculo. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai trabalhar aqui nesse exemplo aqui, tá? Como vocês são prestadores de serviço, gestor de tráfego é prestador de serviço, vocês sempre vão utilizar que 32% do faturamento do seu MEI, referente a 2022, é isento de imposto de renda. Então, eu até peguei aqui um cálculo, vamos colocar aqui que você é gestor de tráfego e você tinha um MEI em 2022 e você faturou dentro desse MEI, e esse faturamento tem que ser o mesmo faturamento que vai estar dentro da sua declaração anual do MEI, tá? Então, essas informações se cruzam aqui, então cuidado com isso, tá? Bom, então eu tive um faturamento de 80 mil no ano de 2022 ali pelo meu MEI. Desses 80 mil, 32% é isento de imposto de renda. Então, a gente está falando de 25.600. Eu vou até botar aqui, 25.600. Eu vou colocar lá na ficha, dentro da declaração de imposto de renda, tem uma fichazinha, uma aba que está assim, ó, rendimentos isentos, que é aonde você vai colocar esses 25 mil. Miriane, mas se é isento, eu tenho que declarar? Sim, tem que declarar. A Receita Federal consegue cruzar todas as informações, então é importante, mesmo que não gere imposto para pagar, você tem que informar ali em caráter declaratório, tá? Então, você precisa, sim, colocar essa informação. Então, você vai colocar 25.600 lá na sua ficha de isento, e o restante é rendimento tributável. Então, se você pegar lá 80 mil menos os 25.600, que é o rendimento isento, você vai achar 54.400, tá? Vale lembrar aqui uma observação que você pode aqui reduzir, diminuir aqui despesas que você consegue comprovar relacionado ao seu MEI, tá? Então, por exemplo, aqui, se você tem uma despesa em nome da pessoa jurídica, de internet, tudo que está em nome da pessoa jurídica, você consegue aqui abater, tá? Mas vamos levar em consideração que esse MEI aqui não tem despesa nenhuma em nome do MEI e não conseguiu abater nada. Então, você vai achar aqui uma base de 54.400. Esse 54.400 você vai colocar nessa ficha aqui, ó, de rendimentos tributáveis. E quando eu falo que é rendimento tributável, quer dizer que eu vou ter que pagar imposto sobre isso, tá? Mas lembrando, quem é isento de imposto de renda? Quem é isento de pagar imposto de renda nas regras desse ano, né? Referente a 2022? Quem recebeu menos que 28 mil reais. Eu acho que é 28.559 reais, tá? Então, você recebeu muito mais que 28 mil. Então, você vai estar obrigado a declarar imposto de renda e você vai ter que pagar imposto de renda sobre esses 54 mil, tá? Então, é aqui que muito MEI acaba tomando um susto. Porque precisa, além de ter pago o imposto do MEI, vai ter que pagar aqui uma beirada de imposto de renda. Miriane, o que eu faço para eu não precisar pagar este imposto de renda aqui dentro do MEI? Se o seu MEI tivesse uma contabilidade regular, o que significa isso? Quando você contrata uma contabilidade e ela faz para você a escrituração contábil, continue. Basicamente, o que é isso, Miriane? São as demonstrações contábeis da empresa, que é quem investe em ações aqui vai saber, que é o balanço,
balanço patrimonial, mais DRE, mais DFC, tem várias declarações e demonstrações que a gente precisa fazer de uma empresa, tá? Se a sua empresa é o MEI, você contratou uma contabilidade e a sua contabilidade faz ali a escrituração contábil e faz as demonstrações, a partir do momento que você tem a escrituração contábil, você consegue garantir que tudo que você tirou como pessoa física seja lucro, tá? Isento. Então, ou seja, aqui nesse modelo aqui, nessa opção, a partir do momento que você tem a contabilidade, tudo que você tirou como lucro para você vai ser 100% isento. Ou seja, você não aplica essa regra de 32. Não é só 32 que vai ser isento, é 100%. Ou seja, você vai ter que declarar, fazer a sua declaração, mas não vai gerar nenhum imposto para você pagar, tá? Esse é o lado que muita gente não sabe do MEI. A gente tem vídeo falando sobre isso aqui também, em relação ao MEI, tá? Por que o MEI está dispensado de ter a contabilidade? Não é que o governo foi bonzinho, é porque o governo falou, beleza, você vai estar dispensado da contabilidade, não precisa mandar as demonstrações e nem fazer a escrituração contábil. No entanto, você não vai ter 100% de lucro isento, você só vai ter 32% de lucro isento, tá? Então, essa aqui é as estratégias por trás da tributação do MEI que muita gente não faz ideia que acontece, tá? Então, se você é um MEI, não tem a contabilidade irregular, não tem a escrituração contábil, que é isso aqui que vale, tá? E Miriane, o que significa escrituração contábil? Isso aqui é o que dá aval, essas demonstrações, que dá aval, o contador faz, um contador regular, faz, assina, transmite isso para a Receita Federal e é isso que garante que você tenha isenção do lucro, tá? E isso acontece também nos outros tipos de CNPJ. É isso que, obrigatoriamente, os outros tipos de CNPJ precisa fazer, tá? Então, se você tem MEI, você precisa se atentar a essa regra aqui para você ver se você vai estar obrigado a declarar imposto de renda. Em relação aqui desse cálculo, uma coisa que talvez eu não tenha esclarecido é o seguinte. Você vai fazer o cálculo e se o seu rendimento tributável for maior que 28 mil, além de ter que pagar, é obrigatório o envio da declaração, tá? É obrigatório, você vai estar dentro das regras para enviar a declaração de imposto de renda. Então, esse aqui é um dos detalhes que eu achei que faltou aqui, mas já coloquei. Então, se você é MEI, você tem que se atentar a essas regras. Bom, a terceira opção aqui é referente ao sócio de um CNPJ, que não seja MEI, tá? Que pode ser uma microempresa, uma sociedade limitada. Então, se você tem algum outro tipo de CNPJ que não é MEI, você tem que seguir essas regrinhas aqui, tá? Bom, então vamos lá. Quando você tem uma pessoa jurídica que não é MEI, então microempresa, vou levar em consideração aqui microempresa, que basicamente todo mundo que sai do MEI ele vai para microempresa, tá? Ou é PP, ou é empresa de pequeno porte, mas só para ficar mais fácil aqui de explicar, vou considerar uma microempresa, tá? Bom, se você tem uma microempresa, você tem ali a retirada do seu Prolabore e você retira lucro também. Você só pode tirar dinheiro da sua empresa dessas duas formas. Se você está tirando dinheiro de outra forma aqui, cuidado, tá? Então, Prolabore é um rendimento tributável, ou seja, paga imposto sobre isso. E qual é a regra? O que geralmente muita gente faz? Mirene, eu vou tirar um Prolabore de um salário mínimo ali de uns 1.500 até ali R$1.900 para eu ficar na faixa de isenção e depois eu tiro o lucro ali para mim, porque o lucro vai ser isento de imposto de renda, tá? Então, eu tenho ali Prolabore, que é um rendimento tributável. Se você recebeu um Prolabore no ano maior que 28 mil, você vai estar obrigado a declarar imposto de renda, tá? Geralmente, para quem tira dentro da média de um salário mínimo de R$1.500 até R$1.900, ele é menor que 28 mil. Então, por essa regra aqui, tá tudo certo, é menor que 28 mil, você não estaria obrigado a declarar imposto de renda. No entanto, existe uma regra também para quem recebe lucro, tá? Quem recebe lucro, que é um rendimento isento maior que 40 mil, está obrigado também a declarar imposto de renda. Pô, Miriane, mas não é isento? Sim, mas você está obrigado a declarar. Você vai fazer o ato de declaração e não quer dizer que você vai pagar imposto sobre esse lucro isento, tá? Então, basicamente, esse é o cenário de quem é sócio aí de microempresa, de outro tipo de empresa. Recebe o Prolabore, normalmente esse Prolabore, que é um rendimento tributável, ele é menor ali que 28 mil, você vai colocar lá em rendimento tributável, tem que colocar essa informação, mas não vai gerar nenhum imposto porque ele é menor que 28 mil. E também você tem que declarar quanto que você recebeu de lucro no ano de 2022. E aí você vai colocar lá na ficha de isento. E se ele for maior que 40 mil,
obrigatoriamente você tem que fazer a declaração de imposto de renda, tá? Se você não entrega a declaração, você cai na malha fina pelo fato de somente você não ter declarado ali, ter enviado essa declaração com as informações. Já vi muito caso aqui de pessoas, pô, mas eu já pago imposto na pessoa jurídica, eu tenho que fazer declaração de imposto de renda de pessoa física também. Aí a pessoa caiu na malha somente porque não entregou a declaração falando que ela recebeu 50 mil de lucro. Aí ela vai ter que pagar multa, uma multa que ela poderia ter evitado, tá? Então, se você recebeu lucro no ano de 2022 mais do que 40 mil, já prepara aí para enviar sua declaração, tá? Mirene, como que eu vou saber essas informações de prolabore e lucro aqui? Eu não sei, eu não calculei isso. Bom, quando você tem uma empresa, a empresa precisa entregar uma declaração chamada DIF, que já foi entregue agora em fevereiro, e dentro dessa DIF é liberado aquele informe de rendimento. Então, a sua contabilidade provavelmente já está disparando para você esses informes de rendimento, que é um documento onde vai falar ali referente à empresa, a sua empresa pagou para você. Aí tem lá, rendimento tributável, prolabore, né, 25 mil e rendimento isento, lucro, 60 mil. É este o documento que você vai levar como base e você vai olhar para ver se realmente você vai ter que declarar seu imposto de renda ou não. Mas, uma recomendação aqui, tá? Se você é sócio de empresa, entregue a sua declaração, mesmo você sendo obrigado ou não. Porque a declaração de imposto de renda é utilizado como comprovante ali de renda, tá? De comprovação de renda. Então, muita gente, na hora de financiar ali um carro, um imóvel, precisa comprovar renda e precisa ali apresentar a declaração de imposto de renda. Então, a gente sempre aconselha que você, que é sócio, faça essa declaração com todas as informações certinhas, porque isso vai te ajudar lá na frente, caso você queira alguma coisa ali de financiamento, de empréstimo, ou qualquer coisa referente à sua pessoa física ali, relacionada ao banco, o banco vai te pedir essa declaração de imposto de renda. Então é isso, basicamente uma aula aqui sobre declaração de imposto de renda. Então, se você é gestor de tráfego, precisa analisar essas 3 situações, ver onde você se enquadra para você conseguir fazer a sua declaração de forma correta, para você não cair na malha fina da Receita Federal, tá? Bom, se você precisar das nossas consultorias, os nossos contatos estão aqui embaixo. Espero que você tenha gostado e eu vejo você no próximo vídeo.